Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel, sou professor na matéria de Bioquímica de Proteínas e vou contar um pouquinho para vocês sobre o que nós chamamos de proteômica, tá? Então vou abrir uma apresentação aqui para vocês, que vai ser a nossa primeira aula, que vai intermediar, né, basear tudo que a gente vai aprender nessa disciplina aqui, tá bom? Muito bem, então agora vocês devem estar vendo aí minha apresentação. Então, como dito para vocês, né, nós vamos versar e trabalhar um pouquinho aqui sobre proteínas, proteoma e proteômica. Tá? Então, para a gente contextualizar um pouquinho, imaginem que para que um organismo seja funcional e exista, esteja vivo, funcionando, né, ele tem uma série de organizações menores até que a gente chegue na célula, que é a menor unidade viva que nós vamos ter. Tá? Então, o organismo ele pode ser dividido em sistemas, certo? Sistemas, o sistema nervoso, o sistema digestório, o sistema respiratório. Esses sistemas vão ser compostos por órgãos, tá? Órgãos esses que vão ter diferentes tecidos, né? Ou seja, a especificidade de cada tecido vai determinar as diferentes funções que aqueles órgãos vão desempenhar no organismo, certo? E esses tecidos vão ser conjuntos de células, tá certo? E aí a gente chega onde eu queria chegar, então, que as células vão ser basicamente constituídas, né? Um envelope lipoproteico basicamente constituídos por organelas, né? E o núcleo. E lá dentro do núcleo, então, a gente vai ter toda a informação, né? No nosso DNA, nós vamos ter toda a informação necessária para que o organismo seja viável, tá certo? Nós sabemos então, para que um organismo seja funcional, que ele tem uma receita a ser seguida. Receita essa que é o DNA. É basicamente o material genético que você tem dentro de todas as suas células. Tá? Então, o DNA que você especificamente tem dentro das suas células monta você, certo? E monta os organismos, cada um com o seu DNA específico. Então, o DNA ele é um arquivo de informações, tá certo? Nosso DNA, como vocês sabem, vai conter todas as informações para que a vida seja possível. Tá? E nós temos na outra ponta, então, os executores da função que o DNA quer dizer, que são as proteínas. Tá? Então, as proteínas vão estar na outra ponta aqui. Tá? Então, aqui é o nosso arquivo de informações e aqui a execução das informações. Certo? É como se nós imaginássemos que o DNA fosse um disco rígido que está no seu computador ou até a própria memória que está dentro do seu telefone. Tá? E as proteínas são os arquivos que estão dentro do seu computador ou as fotos, por exemplo, que estão dentro do seu telefone, certo? Então imagine que se você falar, poxa, eu tirei 20 fotos agora há pouco quando fui com um amigo almoçar, por exemplo, certo? Você sabe que aquelas fotos estão dentro do seu telefone, mas elas estão arquivadas lá, ou seja, é o DNA, certo? Se você quiser mostrar as fotos para alguém, quando você mostra a foto na tela, é como se fosse a proteína sendo produzida, certo? Ou seja, o DNA transmite uma informação bioquímica para que a proteína a execute, né? Assim como o seu telefone armazena uma série de fotos para que você possa mostrar quando você quiser. Tá? A interligação entre esses dois aqui vocês já sabem que é o RNA, certo? O RNA aqui no caso vai ser um tradutor das informações de DNA para proteína, certo? Porque a gente tem uma língua, né, que o DNA se apoia, são as bases nitrogenadas, a CTG, e as proteínas são feitas por basicamente 20 aminoácidos da natureza, tá? Então, essa diferença na linguagem ela é traduzida por uma molécula de RNA, que vai transportar, né, a informação lá do núcleo para qualquer outro lugar da célula que ela precise ser executada. Tudo bem? Importante dizer que, ao passo que o DNA é bastante estanque, o DNA ele é relativamente fixo, ou seja, as suas células contêm sempre o mesmo DNA, qualquer uma delas. Tá? As proteínas, elas são diferentes, elas são produzidas diferentemente nas diferentes células que você tem. Tá? Então, se você pegar um neurônio, por exemplo, uma célula do cérebro, e pegar um neutrófilo, que é uma célula de defesa, eles contêm virtualmente o mesmo DNA. Mas as proteínas, os conjuntos de proteínas que elas contêm são bem diferentes. Tá? Isso faz com que o DNA seja relativamente estável, certo? E o proteoma muito mais dinâmico. Tá? Óbvio que essa dinamicidade também é verdade para os RNAs, certo? Por quê? Porque o DNA vai ser expresso de acordo com uma condição diferente.
né? Se uma determinada célula tem um destino de ser célula do cérebro, ela vai ter então um transcriptoma, ou seja, ela vai ter um conjunto de RNAs sendo produzidos, um conjunto de transcritos sendo produzidos apropriado daquele tecido, né? E um conjunto de proteínas, ou seja, o proteoma, que vai ser também apropriado para aquele tipo celular. Ou seja, num neurônio, por exemplo, existe alguns genes, né? Existe algumas centenas, alguns milhares de genes que vão ser produzidos, que vão determinar um transcriptoma e um proteoma de maneira bem dinâmica, tá? Ao passo que esse mesmo DNA aqui no neutrófilo, por exemplo, que eu falei que é uma célula de defesa, ele vai expressar um outro conjunto de genes, um outro conjunto de milhares de genes, que vai determinar um transcriptoma e um proteoma dinâmicos mais específicos daquela célula. Tudo bem? Então, uma coisa a se pensar, é claro que existe sobreposição no proteoma do tecido cerebral, né, de um neurônio com um neutrófilo? Existe. Tem alguns genes que vão ser comuns aos dois, mas alguns genes vão ser também específicos de cada célula. Tá? Isso só para a gente falar um pouco sobre a dinamicidade do proteoma. Né? Ao passo que o DNA é relativamente estável, ou seja, você tem o mesmo genoma em quase todas as suas células, em virtualmente todas as suas células você tem o mesmo genoma, né? O proteoma vai ser totalmente distinto. Pessoal, uma coisa muito importante para destacar nesse contexto do dogma central da biologia molecular, que eu falei que a função, quem faz a função biológica são as proteínas, tá? Esse de fato é a definição que o dogma traz, mas nós sabemos hoje em dia que existem outras moléculas, como moléculas de RNA, tá? microRNAs, por exemplo, que também vão executar a função biológica, tá? Mas isso fica para uma conversa para um outro momento aí. Muito bem, sendo o dogma então, considerando esse dogma da biologia molecular, DNA que traduz as suas informações para um RNA, que as transcreve, né, suas informações para um RNA, que as traduz para a língua de proteínas, tá? Então a gente vai ter basicamente lá uma molécula de DNA, né, ou moléculas de DNA que vão conter informações, tá? Vocês devem saber ou lembrar que pedaços desse nosso DNA são o que nós chamamos de genes, certo? E os genes, eles vão ser sequências, né, de A, C, T, G, G, C e assim vai, tá? Que vão ser capazes de traduzir informação para que eu produza uma proteína, certo? Que aí depois num determinado ser humano vai ter uma função, ou um determinado organismo vivo. E claro que aqui eu vou ter um RNA correspondente para traduzir essa informação toda aqui, certo? Para essas duas linguagens diferentes. Muito bem. O que se pensava no início é que o dogma central pensava que cada gene vai produzir uma proteína como produto, tá? Mas uma coisa que é interessante de pensar, que adveio da ideia do genoma, que eu vou contar para vocês daqui a pouco, é que nós sabemos que nós temos aproximadamente 20 mil genes em nosso genoma, certo? Tá? Alguns organismos, né, ao contrário do que se pensa, o número de genes não determina a complexidade do organismo. Nós temos organismos que podem ser considerados, né, apesar de ser uma definição que eu não gosto muito de dizer, né, biologicamente isso não tem muito sentido, mas alguns organismos considerados inferiores, né, podem ter mais genes do que organismos considerados superiores. Tá? Então nós temos aproximadamente 20 mil genes, mas estima-se que as proteínas humanas elas podem chegar mais ou menos à ordem de 100 mil proteínas diferentes. Tá? Então, essa história do dogma não bate muito, né? Como é que eu tenho 20 mil genes e 100 mil proteínas diferentes? Então, definitivamente eu não tenho um gene para uma proteína para um gene. Né? Eu devo ter mais de uma proteína para um gene só. Tá? Isso muito porque nós temos aqui um sistema diferente de informações. Ao passo que o DNA é um sistema quaternário de informações, ou seja, eu estou sempre baseado em 4 bases nitrogenadas, as proteínas são um sistema vigesimal de informações, porque tem 20 aminoácidos diferentes para as codificar. Além disso, há o fato de que o DNA ele pode se recombinar dentro dele para formar proteínas diferentes. Tá? Então é sabido hoje em dia que, claro que nós temos mais de uma proteína por gene e isso pode então trazer a diversidade biológica que explica então a complexidade da vida. Então, para a gente fechar a nomenclatura como um todo aqui, né, revisando, o DNA
vai armazenar as nossas informações, as informações necessárias para a vida de um organismo. O RNA traduz essas informações para a língua de proteínas que vão executar as funções, junto de alguns outros RNAs regulatórios aí, mas basicamente é isso, o dogma central da biologia molecular. E a nomenclatura como um todo vai ser: o DNA constitui o nosso genoma, certo? Todo o nosso arquivo de informações é o que nós chamamos de genoma. Tudo aquilo que o genoma transcreve, tudo aquilo que o genoma quer transformar em proteína, ele faz num conjunto de RNAs que nós vamos considerar chamar de transcriptoma, tá? E, naturalmente, o conjunto das proteínas de proteoma, certo? Mas no contexto histórico, como é que surgiu a ideia de genoma, de transcriptoma e de proteoma? Fato foi que pesquisadores começaram a observar o aparecimento de doenças degenerativas e hereditárias em pessoas que foram sobreviventes dos ataques às bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial, lá no Japão. Tá? Principalmente pesquisadores norte-americanos se engajaram muito em entender isso no pós-guerra, como vocês devem lembrar. E aí uma série de conhecimentos passaram a surgir mais acerca do DNA, acerca do nosso material genético, a estrutura do DNA, a existência de genes, né? E aí, longa história curta, o que aconteceu foi que pensou-se que nós temos um material genético que carrega as informações para a nossa vida e que esse material genético precisa ser traduzido em proteínas para haver uma função. Então alguém pensou assim, bom, se cada função é determinada por uma proteína, que é determinada por um gene, né? E se nós descobríssemos quais são as sequências de cada um dos nossos genes? Dessa forma nós saberíamos quais são as funções de cada um dos nossos genes e assim a gente pode estudar melhor doenças humanas e ver, especialmente doenças hereditárias associadas ao DNA, como é que elas surgem, quais as diferenças que elas geram no DNA e como elas podem então ser tratadas. Tá? Então essa ideia que compôs, né, esse é o pano de fundo que compõe o genoma. Tá? E essa ideia de genoma, o projeto Genoma Humano, ele foi discutido durante a década de 80, né, e em 1990 ele foi lançado então por uma iniciativa no início, né, norte-americana e britânica pública. Tá? Então a ideia era sequenciar todo o genoma, sequenciar todos os genes que nós temos no nosso organismo a fim de melhor compreender doenças humanas. Ou seja, se nós soubéssemos como é composto o nosso genoma, nós poderíamos então ter basicamente um elixir da vida, porque nós saberíamos quais são todas as funções que as proteínas produzidas por esse genoma vão desempenhar, certo? E portanto nós poderíamos melhor compreender as doenças humanas. Tá? Então, lá por volta de 1990 esse projeto começou, tá certo? E a ideia seria sequenciar todos os genes, né, todo o nosso DNA, todo o DNA humano. Então, quando o projeto Genoma se iniciou, o que nós tínhamos, né, no pré-genoma algumas informações sobre alguns genes que nós já tínhamos sequenciado lá nos anos 70, nos anos 1970, de 1980, durante toda a descoberta sobre as características do DNA. Alguns genes foram sequenciados em sua totalidade, sabia-se já quais eram as proteínas que os faziam, mas nós não tínhamos muitas informações sobre todo o quebra-cabeça que é o nosso genoma. Tá? Então, o projeto se desenvolveu lá por aproximadamente 10 anos. Imaginava-se que, começando em 1990, no ano 2000, nós teríamos, então, o genoma humano pronto. Nós saberíamos, então, quais seriam todas as sequências associadas aos nossos genes, sequências gênicas. E aí, de fato, no ano 2000, 2 artigos científicos foram publicados revelando o genoma humano. Tá? Mas por que foram 2 artigos? É uma história bem interessante. Na verdade, o que acontece é que a iniciativa pública, inicialmente montada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, ela pretendia sequenciar o genoma inteiro, pegar todo o DNA e sequenciá-lo inteiro. Nós sabemos hoje em dia que, na verdade, uma parte muito pequena, uma fração muito pequena do nosso DNA traduz proteínas. Nós temos um grande pedaço de DNA que deve ter uma função regulatória, mas que a gente ainda nem entende bem o que é que ele faz. Então alguém pensou que talvez fosse perda de tempo sequenciar todo o genoma, se nós gostaríamos de saber somente quais as proteínas, ou quais genes vão levar à produção de proteínas, né? Então um cara chamado Craig Venter, né, que é um biólogo, ele
propôs a ideia de que, em vez de sequenciar-se todo o DNA, que eles fizessem os seguintes experimentos: eles extraíssem RNA das células de interesse para serem sequenciadas, transformassem aquele RNA, que é, no fim das contas, uma molécula que fala a mesma língua do DNA, certo? Então, a ideia dele era extrair RNAs. Por quê? Porque o RNA vai ter necessariamente de vir de um gene que está funcional, certo? Então, traduzir aquele RNA de volta para DNA, certo? E aí sequenciar aquele DNA. E aí você teria, então, a sequência do gene, que te vai produzir uma proteína no fim das contas, certo? A iniciativa do genoma humano queria manter a ideia de sequenciar o genoma todo. Então, Craig Venter saiu da iniciativa, ele era um dos pesquisadores da iniciativa, abriu uma empresa e começou a fazer o sequenciamento, né, dessa forma, um sequenciamento do transcriptoma. Então, repetindo, o que ele fazia? Ele extraía os RNAs das células de interesse de sequenciar seu genoma, transformava aquilo em DNA de novo. Porque naquele momento nós já podíamos usar uma enzima chamada transcriptase reversa. É uma enzima que é capaz de fazer DNA a partir de RNA. Então ele retranscrevia o DNA e sequenciava aquilo como o gene que vai produzir, no fim das contas, uma proteína, certo? Ele, de fato, dessa forma, não estaria sequenciando DNA que não produz proteína no fim das contas, ou não produz RNA no fim das contas, né? Mas como interessava-se por saber, né, das funções que o DNA poderia executar, ele achou que esse seria um caminho mais curto. E, de fato, foi. Né? Tanto que a própria iniciativa pública adotou esse mesmo método. Né? E aí, no ano 2000, na Casa Branca, depois eu posso passar um link para vocês, né? Foi anunciado, então, um primeiro rascunho do genoma humano, no qual tinha lá 90 e tantos por cento do genoma sequenciado. Do genoma que faz proteínas, né? Que faz RNAs e que eventualmente faria proteínas sequenciado. Tá? Então são duas publicações, porque uma é pertinente à iniciativa pública norte-americana e inglesa, liderada, né, pelos norte-americanos e ingleses. Depois vários países entraram aí nessa iniciativa para também ajudar, a Alemanha, o Japão principalmente, né? E tem um outro artigo, né, que corresponde aos dados que o Craig Venter fez na empresa dele. Tá? Empresa essa que existe ainda até hoje, né? Na verdade, não é essa empresa em particular, mas ele tem outra empresa que chama JCVI, né? JCVI. Né? Muito interessante a história do Craig Venter como biólogo, uma inspiração como um biólogo. Legal para vocês verem depois. Enfim, mas lá no ano 2000, então, a gente chegou a ter um primeiro draft do genoma. E naquele momento foi um super boom, né? Porque nós tínhamos agora todo o quebra-cabeça para montar. Ou seja, após o genoma, a gente pode agora entender, né, começar a montar esse quebra-cabeça, entender como é que como é que os genes se relacionam, como que eles se regulam, como eles estão envolvidos em doenças. E naquela ocasião, né, no ano 2000, pensou-se muito que naquele momento as doenças humanas todas seriam curadas em muito pouco tempo, porque afinal nós sabíamos agora tudo que era a nossa biologia, toda a base da nossa biologia. Mas como vocês podem ver, isso foi no ano 2000, foi há 20 anos atrás, né? A gente ainda tem pessoas que sofrem com cânceres, com doenças neurológicas, com doenças cardiovasculares, com a AIDS, e a gente não conseguiu resolver esses problemas ainda. Isso porque a montagem desse quebra-cabeça do genoma ela é bem mais complexa do que a gente imagina. Tá? E não é só difícil montar esse quebra-cabeça, mas também apontar quais são os genes que são alvos, potenciais alvos para intervenções. Então nós precisamos ter outras ciências, além da genômica, que complementem esse estudo do genoma. Bom, tendo dito que o genoma, só a informação do genoma não conseguiu resolver tudo que a biologia esperava, é importante ressaltar que hoje em dia praticamente não existe biologia molecular se não fosse as informações geradas nos projetos genoma. Tá? E eu digo projetos genoma porque durante o sequenciamento do genoma humano, diversas otimizações técnicas foram feitas sequenciando-se outros organismos. Então, nós temos literalmente milhares de organismos com genoma sequenciado hoje em dia, tanto porque esses foram sequenciados durante o sequenciamento do genoma humano e depois também, né, dado todo o arcabouço de informações que foi formado, né, num projeto tão importante para a biologia.
tá? Então, o genoma é uma mudança, né, de paradigma na biologia, né, mas ele precisa ser investigado além, ele precisa ir mais à frente. E quando que começou a se perceber isso? Então imagina que nós temos aqui um fragmento de DNA e que nós temos diversos genes, né? Vou representar os genes por esses retângulos aqui, tá? Então vamos dizer que esse aqui é um gene, esse aqui é um gene, esse é um gene, esse é um gene, dentro de uma molécula de DNA, tá? Vamos dizer que essa molécula laranja aqui é uma molécula de DNA. Então, muito bem. Uma coisa que é interessante de observar é que um determinado gene, ele pode produzir muito RNA, certo? Esse é um gene muito expresso. E esse RNA traduzir muita proteína, tá? Então, nós vamos ter muita proteína traduzida lá, tá? Eu vou representar a proteína aqui dessa forma bem super desenhada aqui. Vocês estão vendo que eu desenho super bem, né? Então, tá? Então, eu tenho aqui proteínas e o RNA. Isso é o que é esperado, né, da regulação gênica. Se eu quero fazer muita proteína, produzo bastante RNA para que essa proteína seja produzida em abundância. Mas a verdade é que na biologia o que pode acontecer é você ter um gene que traduz um monte de RNA, aliás, que transcreve um monte de RNA, só que ele faz pouquinha proteína, tá? Isso tem uma série de razões e a gente pode discutir isso eventualmente um dia. Eu posso ter também uma situação na qual eu produzo um pouquinho só de RNA e faço um montão de proteína, tá? Certo? Produzo muita proteína. E eu posso ter ainda a alternativa que o DNA transcreve um RNA, mas você não tem proteína sendo produzida, tá? Então, como eu falei, tem RNAs que controlam, que também participam ativamente da função biológica e eventualmente eles são transcritos, mas não traduzem proteínas necessariamente, tá? E tem uma outra coisinha que eu posso dizer ainda, que quaisquer uma dessas proteínas aqui, elas podem sofrer modificações pós-traducionais. E essas modificações a gente consegue prever através dos dados de genoma e transcriptoma, mas não dá para saber quando vai acontecer, somente mesmo quando estudando proteínas, tá? Então, como eu falei, né, investigar o genoma é muito importante, porque a gente consegue decifrar um montão de informações dos nossos genes e de suas funções, mas investigar o transcriptoma é tão importante quanto, e investigar o proteoma é tão importante quanto. Por quê? Porque algumas informações do proteoma são inferidas a partir do genoma, algumas informações do proteoma são inferidas a partir do transcriptoma, mas nem tudo. As modificações pós-traducionais também, no momento que elas acontecem, nem sempre dá para saber. Nós podemos inferir que o transcriptoma está sendo muito, que um determinado RNA está sendo muito transcrito, mas ele vai gerar muita proteína ou pouca proteína? Não sei, né? Não tem como saber. Enfim, todas essas entidades, o genoma, o transcriptoma e o proteoma, são passíveis e importantes de serem estudadas, né? O transcriptoma e o proteoma tanto quanto o próprio genoma que nos é tão valioso. Então, finalmente, pessoal, como é que a gente define proteoma, que é o que vai nos interessar aqui dentro dessa disciplina, né? Como o conjunto completo de proteínas expressas, ou o complemento proteico do genoma. Concordam com tudo que a gente falou até agora? Mas uma coisa importante que eu já mencionei para vocês ali atrás foi isso, né? Que ao passo que o genoma é essencialmente estável, o proteoma é bastante dinâmico, ou seja, um neurônio, um neutrófilo, uma célula muscular, eles têm o mesmo genoma, virtualmente o mesmo genoma, mas proteomas totalmente distintos, o que torna um neurônio, um músculo, um neutrófilo, em termos de função e morfologia, é o proteoma, tá? Claro que também o transcriptoma, consequentemente o proteoma, né? Mas são as proteínas expressas diferencialmente, conjuntos de proteínas diferenciais expressas nessas três células que as tornam diferentes células, porque o genoma delas é exatamente o mesmo, tá? Então essa dinamicidade é uma coisa importante de ser considerada também quando definindo o que é proteoma, tá? Então, na verdade, uma melhor definição de proteoma pode ser o conjunto de proteínas expressas por uma célula, um tecido, um organismo, num dado momento, numa dada condição, certo? Então, momento e condição são coisas importantes dentro do estabelecimento do proteoma, tá? Então, que momento aquela célula está passando, em que condição ela está, se é uma célula, por exemplo, tratada com um medicamento e uma não tratada, o proteoma vai ser diferente. Se a condição é uma doença, por exemplo, se eu tenho células de um câncer de mama, né, de uma mama
com câncer numa mama sadia, o proteoma vai ser diferente nesse contexto, tá? Então, todas essas coisas podem ser investigadas através da análise de um proteoma. E a ciência que estuda o proteoma é a proteômica, tá? Então, a proteômica é a ciência que estuda o proteoma, que por sua vez é o conjunto de proteínas expressas por uma dada célula, um tecido, um organismo, num dado momento, numa dada condição. Tá? E como falei, momentos e condições são coisas que vão modular o proteoma de maneira dinâmica e, portanto, são importantíssimas de serem investigadas para justamente complementar aquilo que a gente esperava, né, há 30 anos atrás, quando fazendo a análise do genoma humano. Tá joia? Muito bem. O papel da proteômica é estudar proteínas, certo? Então nós temos uma série de técnicas e maneiras de se estudar proteínas que a gente vai abordar justamente nessa disciplina aqui, tá? Para que nós possamos criar hipóteses em torno da biologia de uma doença, ou em torno de uma biologia de um tratamento, né? Eu estou falando com foco um tanto quanto clínico aqui, mas claro que estudo serve para qualquer coisa. Se você estudar uma bactéria que infecta uma planta, né? Como será que como é que será que o proteoma da bactéria que infecta uma planta se comporta em plantas diferentes, em espécies diferentes de plantas, né? Como é que o proteoma da planta que está infectada se comporta frente a uma planta não infectada, né? Ou seja, como é que um fungo atua, por exemplo, sobre uma doença de pele, né? Como é que é o proteoma do fungo quando instalado e quando se instalando, enfim. Tem uma série de nuances aí que podem ser estudadas através da proteômica para que se crie hipóteses para a gente entender melhor a biologia, tá? E aqui nessa disciplina o que a gente vai fazer é isso, é entender melhor, né, quais são as técnicas de estudos de proteínas, tá bom? Para que no final do curso, né, no final da nossa parte aqui desse curso, eu vou voltar nessa figura aqui com vocês, e vocês vão entender o que ela quer dizer, né? Basicamente o que ela quer dizer é que nós podemos coletar amostras de pessoas, né, de sangue de pacientes e estudar o plasma, a parte líquida do sangue, estudar as células do sangue, aplicar uma série de ferramentas bioquímicas para se estudar as proteínas dessas e descobrir nova biologia das doenças humanas. Tá? Esse é um exemplo que eu vou voltar para vocês aqui quando a gente terminar esse primeiro bloco da caracterização de proteínas. Tá bom?